A Pixar tinha uma ideia de colocar em prática um plano sobre a história da NASCAR, mas ela encontrou um piloto, um mecânico e um homem de negócios. Em 1951 existiu um vencedor e ele é a própria história, um carro que marcou e mudou o mundo das corridas. A história de uma fábrica de carros que foi do auge à ruína, como a Hudson driblou as regras e manteve o fora da lei Hornet na NASCAR, o projeto de um carro que ditou regras e conceitos para sempre. Nada mais importava além de vencer corridas. Tem dúvidas sobre tudo isso? Eu vou te provar que o Hornet foi o maior carro da década de 50. Ele foi absoluto. Nunca houve a intenção de produzir um carro de corrida, mas Hudson tinha em mente construir um carro sólido e confiável para o mercado automotivo. Um carro mais seguro, com forte apelo ao consumidor. A empresa Hudson Motor Car Company foi fundada em 1909, em Detroit, por um grupo de brilhantes engenheiros, jovens e apaixonados por carros, formados na Universidade de Michigan. J.L. Hudson era o dono de uma rede de lojas de departamentos, com o nome de Hudson, em Detroit. E foi com seu financiamento inicial que foi criada a nova fábrica de carros. Até os anos 20, antes da depressão, Hudson era o terceiro maior fabricante de carros do país, com cerca de 300 mil veículos vendidos. A Segunda Guerra Mundial mudou tudo. A indústria automobilística foi reformulada. Todos pararam de fabricar carros e começaram a produzir tanques, jipes, navios e aviões. Com isso, a Hudson Motor Car Company, no início do pós-guerra, foi severamente afetada. Apesar das dificuldades, a Hudson continuava de pé, pronta para se refazer e se consolidar no mundo automotivo. Então chegamos a 1948 e a Hudson introduz um novo conceito em um carro recém-lançado, o Step Down. A empresa Hudson, em toda a sua história, independente do sucesso de vários modelos, trouxe a sua pérola ao mundo. Hudson Hornet. A carroceria utilizada entre 1948 e 1954 foi o maior marco da indústria automobilística daquela época. Design ousado, um novo conceito de chassi que envolvia a traseira passando por baixo do painel lateral. Visivelmente dava-se a impressão que essa união entre carroceria e chassi era uma peça única. Os concorrentes ainda usavam o assoalho rente ao chassi, deixando seus carros severamente mais instáveis nas corridas. Hornet, com seu assoalho rebaixado em vários centímetros, proporcionava um centro de gravidade baixo, tornando o carro com uma dirigibilidade tremendamente superior. As corridas de Stock Car começaram nos anos 30 e logo atraíram multidões. A divisão Stock Car da NASCAR utilizava os mesmos carros que você poderia comprar em uma concessionária, porém eles eram alterados, com preparações que iam desde suspensão e motores até alguns ajustes que normalmente não se encaixavam no regulamento. Ao chegar ao final da década de 40, o mundo das corridas vivia uma grande confusão. Vários órgãos comandavam corridas e cada um tinha o seu próprio campeão. Mas em um último ato, em 1948, decretou a NASCAR oficialmente, juntando todas as divisões e criando um único grande campeonato. Os carros usados nas competições da época
eram em sua maioria cupês modificados, do pré-guerra, Fords do ano 39 e 40. Esses carros eram encontrados com facilidade, sendo muito fáceis de envenenar. Bill France propôs começar a NASCAR com a divisão Strictly Stock, que significava que apenas carros com modelos idênticos aos de concessionária poderiam correr. Porém, isso teve que esperar até 1949, quando os fabricantes americanos voltassem ao ritmo normal de produção de carros. As corridas se tornaram gigantescas, envolvendo um conjunto de regras e formatos únicos. Um pouco antes, em dezembro de 1947, no Streamline Hotel, em Daytona Beach, a NASCAR começou. O desenho do novo carro da Hudson de 1948 já possuía um novo ajuste, melhorando ainda mais a performance do motor 6 cilindros, sendo batizado pela Hudson com o nome de Hornet. Eles ampliaram o bloco do motor para 308 polegadas cúbicas, que é equivalente ao motor 5.0. Hornet estreou nas pistas de 1951 e de repente as pessoas perceberam que esse carro era o mais rápido e contornava as curvas como nenhum outro. Marshall Tighe foi o primeiro a chamar a atenção ao vencer, com o Hudson Hornet. Ele venceu a corrida de Daytona em 1951. Marshall era um engenheiro meticuloso em detalhe e aplicava sua experiência aeronáutica para ajustar e preparar os carros. Foi ele que convenceu a fábrica da Hudson a fornecer veículos e peças de alta performance. E assim nascia a lenda do fabuloso Hudson Hornet. Ordem. O tribunal decidiu sobre o caso NASCAR. O recurso foi negado. Para deixar as duras e rígidas regras mais maleáveis, a Hudson criou e lançou no mercado as chamadas peças de uso severo. Tecnicamente, a função dessas peças era a aplicação em frotas, como viaturas de polícia ou táxis. Isso era muito inteligente, pois se essas peças fossem comercializadas, elas entravam no uso permitido do regulamento, sendo aplicado aos carros de corrida legalmente. A Hudson procurava um chefe de equipe experiente e contratou o lendário Smokey Yunick. Smokey era um gênio autodidata, daqueles que dá nó em pingo d'água. Ele carregava a fama de ser trapaceiro, mas sempre usava a mesma resposta: eu não trapaceio, apenas faço o que não está no livro de regras. Quando Smokey desenvolveu seus métodos de aplicações, a equipe da NASCAR sempre tinha que alterar as regras. Um homem de negócios chegou às pistas e tinha apenas uma regra: vencer. Herbie Thomas, ele se chamava, trazendo consigo um nível de profissionalismo e habilidades inigualáveis. Ele pilotava seu próprio Hornet e foi o primeiro piloto campeão e bicampeão da NASCAR. Já os irmãos Flock, Bob, Fonte e Tim eram personagens extravagantes, brincalhões, irreverentes e se tornaram a preferência dos fãs. Os três irmãos Flock, Tim, Fonte e Bob acumularam um total de 62 vitórias na principal divisão da NASCAR, entre as décadas de 1940 e 1950. Vencer no domingo e vender carros na segunda. A Hudson fez história e tinha um ditado: vencer no domingo e vender carros na segunda. Esse era o mantra de toda a equipe da Hudson.
Contudo, o auge precede a queda. Sendo líder de vendas, a Hudson se acomodou, deixando de prestar atenção na concorrência, que estava a todo vapor para reverter aquele sucesso da Hudson com o Hornet. A Hudson não inovou por muitos anos e se recusou a desenvolver novas tecnologias, enquanto a Ford, a Chevrolet, lançava seus primeiros V8 com válvulas no cabeçote. A Hudson manteve um antigo e inalterado motor de 6 cilindros. As quedas nas vendas e a falta de recursos financeiros fez as concorrentes como GM, Ford e Chrysler novamente dominarem o mercado. A Hudson, sem alternativas, consolidaram uma fusão com a Nash em maio de 1954, formando a American Motor Corporation. E, em 1957, a Hudson foi descontinuada. Em uma totalidade de 79 vitórias, Herbie Thomas venceu 39. Herbie teve sua carreira interrompida em 1956 após um grave acidente, o que o deixou em coma por 30 dias. Décadas depois, a Pixar imortalizou essa história, criando o personagem Doc Hudson. As novas gerações conheceram através do filme Carros. Vai, Doc, arranca! Acha que eu desisti? Eles desistiram de mim. Quando me consertaram, voltei achando que seria bem recebido. Sabe o que eles disseram? Eu ainda tinha muito pra dar. Nunca tive uma chance de mostrar a eles. Doc, espera, na boa, você dirigindo é incrível! Ótimo. Nunca tive uma chance de mostrar a eles. Três copas pistão? Então você é doutor, juiz e perito em corridas de carros. Você me explicar. Você é o Hudson Hornet! Através do tempo, temos um Hudson Hornet, sobrevivente das pistas da NASCAR, de 1952, eternizando os detalhes mais fascinantes da sua história. Motor de 308 polegadas cúbicas, 5.0, 6 cilindros em linha. Twin H-Power, um sistema de carburação dupla. Motor 7X, versão de alto desempenho com válvulas de maior diâmetro e comando de válvulas de alta rotação, rendendo ao Hornet cerca de 210 cavalos. Disco de embreagem de cortiça. Funcionava imersa em óleo, algo único da Hudson, proporcionando trocas muito mais suaves e precisas. Um torque enorme no diferencial, resultando em rodas soldadas, para evitar que se soltassem em alta velocidade. Aqui no Brasil temos a história de um 6 cilindros. Também gravou seu nome na história do automobilismo e ele ainda está vivo por décadas, reinando nas arrancadas brasileiras. No automobilismo tivemos grandes histórias de pilotos, carros e competições. Independente da época e dos motores, a adrenalina e a paixão por automóveis nos alimentam, nos dão impulso para ver e acompanhar, descobrindo a história dos imortais. Aqui na Fugaz viveremos para reverenciar a paixão pelos automóveis. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Não se esqueça de ativar o sininho. Um forte abraço.